Hoje é chamado domingo de Letare, alegra-te Jerusalém. Por isso os paramentos são cor-de-rosa, poderia ter flores no altar, um dia mais festivo dentro desse espírito quaresmal. E o principal motivo da alegria está em buscarmos a presença de Deus. É a alegria do perdão, a alegria do encontro com Deus, sobretudo pelo sacramento da confissão. Essa semana tivemos a meditação da parábola do filho pródigo, o filho que volta para a casa do pai e volta cabisbaixo, arrependido, mas é acolhido pelo pai. É interessante que o filho volta e o pai vai a seu encontro. Isso é realmente o que acontece conosco. Deus quer uma atitude nossa de irmos arrependidos, porque procuramos a felicidade em tantas coisas do mundo, mas o pecado não traz para nós felicidade. Pode até dar um certo bem-estar passageiro, mas depois vem logo a frustração, a tristeza, exatamente porque nós não fomos criados para o pecado, fomos criados para vivermos em Deus, vivermos a comunhão com Deus. E Deus nos dá essa graça exatamente pela aliança que Ele fez conosco, na pessoa de seu Filho Jesus. A epístola São Paulo fala aos Gálatas dessa nova aliança. Somos filhos da promessa, ou seja, somos filhos de Deus, enxertados no seu próprio Filho Jesus Cristo. E quando nós pecamos, nós nos afastamos dele, e quando voltamos, temos essa alegria, a alegria do encontro, a alegria do perdão. Quem quer viver alegre e realmente ser feliz, tem que viver sem pecado, tem que viver no estado de graça. E busquemos, pois, isto, porque a figura desse mundo passa. Nós não vamos ser felizes jamais, mesmo aqui nessa vida, tanto quanto é possível, se nós não estamos na graça de Deus. Por outro lado, se nós buscamos viver na graça de Deus, podemos até ter aquilo que o mundo acha que é tristeza, ou seja, o sofrimento, a dor, mas estaremos sempre bem, sempre felizes, porque estaremos com o nosso Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra o milagre da multiplicação dos pães. Foram 2 milagres que Jesus fez, segundo os evangelistas, e esse nos é narrado por João, de modo assim muito particular, porque a intenção de João, quando escreveu o seu evangelho, foi o último evangelho escrito já no final do século I, já havia sido escrito os outros 3, e o objetivo de João era provar que Jesus é Deus, o Filho de Deus feito homem. Mas naquele momento ali, João estava nos apresentando uma realidade muito superior ao que era o próprio ato, o próprio milagre da multiplicação dos pães. Jesus sempre acompanhado por muita gente, e num determinado momento ele para e vê aquele povo todo e vai a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente. E São João diz: estava próxima a festa da Páscoa. Aí ele já mostra qual é a intenção dele ao narrar para nós esse milagre, que vamos ver daqui a pouquinho. E Filipe disse: 200 dinheiros não seriam suficientes? E Jesus então manda que todos se sentem, e aqui ele dá. É interessante que João diz que Jesus começa, depois de louvar o Pai, dar ação de graças ao Pai, ele começa a distribuir os pães. 5 pães de cevada e 2 peixes que um menino traz. E daí então todos ficam saciados, mais de 5.000 pessoas ficam saciados, e sobram ainda 12 cestos. Alguns entenderam esses 12 cestos aí como uma aplicação àquilo que os apóstolos receberam como fruto de seu trabalho e que deveriam continuar distribuindo. Ora, nós aprendemos aí 3 coisas importantes, né? A primeira é o cuidado que Deus tem conosco pela sua providência. O que é a providência divina? A providência divina é o governo de Deus sobre todas as coisas. Tudo Deus faz concorrer para a sua glória e para o bem daqueles que o amam.
tudo, sejam as coisas materiais, morais, espirituais, toda a história do mundo. Embora Deus não queira o mal, Deus até permite o mal, isso faz parte da vontade permissiva de Deus, para daí do mal tirar um bem maior. Portanto, Deus, com a sua providência, governa e cuida de todas as coisas. Mas esse governo de Deus sobre todas as coisas não diz respeito apenas à história e ao mundo e ao universo, mas diz respeito também a cada um de nós. Deus cuida de nós. Eu te conheci desde o seio materno. Antes que todas as coisas fossem criadas, eu já te amava, diz a Sagrada Escritura. Portanto, Deus tem um compromisso de amor por cada um de nós e cuida de nós. O exemplo está aí neste milagre. O povo todo foi atrás de Jesus, não tinha mais o que comer e Jesus deu aquele alimento, um alimento material realmente para eles. Isso deve nos levar a uma grande confiança em Deus, sabendo que Deus cuida de nós. E esse milagre da multiplicação dos pães, Deus continua fazendo na história humana. O que é, por exemplo, um grão ser plantado e daí brotar e crescer, tanto alimento para tanta gente por causa de pequenos grãos. Deus continua cuidando de todos nós, dando-nos alimento e tudo aquilo que é necessário para a nossa vida material. É claro que Deus age, seja diretamente como causa primeira, seja através de nós. Daí o nosso compromisso, não só de confiarmos em Deus, sabendo que Deus vai nos dar tudo aquilo que for necessário para a nossa salvação, seja as coisas materiais, seja as coisas espirituais, mas também há um compromisso nosso com Deus e com o próximo, sabendo que Deus muitas vezes usa de cada um de nós para sermos instrumentos da sua providência para com os outros. Portanto, quando nosso Senhor permite o sofrimento do mundo, é para que nós, vendo o nosso irmão passando necessidade, nós procuremos ajudá-lo. Quando distribuímos o pão, quando damos um auxílio a alguém, seja do ponto de vista material ou espiritual, na verdade nós estamos sendo instrumentos dessa providência divina para aquela pessoa. Pelo contrário, se nós vemos o nosso irmão passando fome e não damos de comer, como diz o próprio São João em uma de suas epístolas, na verdade nós estamos deixando de cumprir aquela missão que Deus nos colocou para nós e estamos impedindo que a providência haja na vida daquela pessoa. Por isso há muita gente que sofre, muita gente que passa dificuldade e não tem o necessário, porque nós não estamos tendo a caridade suficiente necessária para cuidarmos dos nossos irmãos. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros, nós não somos individualistas, embora a nossa devoção seja pessoal, particular, nós somos membros de um povo, o povo de Deus e a Igreja, e daí devemos ter esse cuidado uns com os outros. Mas mais que isso, somos membros da raça humana e temos que cuidarmos uns dos outros por amor a Deus, e Cristo dá uma dimensão que não é apenas a dimensão material, mas a dimensão dele mesmo, quando ele diz: tudo aquilo que fizerdes, diz ao menor dos meus irmãos, fareis a mim. Portanto, é um compromisso nosso a caridade para com o nosso próximo. E a Quaresma nos chama a atenção desta caridade, desse cuidado com os nossos irmãos, para que possamos ajudá-los em suas necessidades. Como aquele menino que chega diante de Jesus e apresenta ali os 5 pães e os 2 peixes. Era o que ele tinha, poder ficar com ele. Podia ser para ele e para a família dele, mas era o que ele tinha e ele apresenta a Jesus. Portanto, é necessário nós sabermos administrar todos os bens que Deus nos dá, sabendo que são para nós, mas também Deus quer de nós que façamos alguma coisa, que ajudemos as pessoas que precisam, em todos os sentidos. Aqui, nesse primeiro ponto, principalmente do ponto de vista material.
Essa é a primeira reflexão que a igreja nos coloca nesse evangelho de hoje. Mas a segunda já era um prenúncio, aquela multiplicação dos pães, um prenúncio de um outro pão que Jesus ia dar para aquele povo. Não só o pão material, mas um outro pão, um outro alimento. Jesus sai dali, vai sozinho. Depois Jesus vai a Cafarnaum, entra lá na sinagoga de Cafarnaum e muita gente vai atrás dele. Alguns vão a pé, outros de barco, e Jesus entra lá. E aos que chegam, Jesus diz: vós viestes aqui porque tivestes alimento em abundância. Buscai um alimento que aquele que comer jamais terá fome. E que alimento é esse? Perguntaram a ele. E Jesus continua: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o alimento que eu vou dar, quem comer viverá eternamente. E que alimento é esse? Perguntaram. E Jesus responde: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. A minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna. Isso era muito duro para eles, porque eles queriam um Messias diferente daquele que estava querendo dar a si próprio como alimento, comer a sua carne e beber o seu sangue. E São João coloca esse evangelho da multiplicação dos pães e assinala: está ali próximo à festa da Páscoa, exatamente para mostrar que Jesus ia dar uma outra Páscoa, e não a Páscoa do Cordeiro imolado desde a saída do Egito, mas agora a Páscoa do Cordeiro imolado, que é Ele mesmo. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Portanto, mais do que um alimento material, que também é necessário para nós, Jesus se dá a si mesmo em alimento para nós, como uma semente de ressurreição, como pão da vida, o pão que nos leva para a eternidade. Portanto, nós temos deste pão, esse pão que nos dá esta força, como diz lá Santo Tomás: ecce panis angelorum factus tibus viatorum. Eis o pão dos anjos feito que se torna o pão dos que caminham, o pão dos viandantes, que somos nós. Então nós nunca podemos perder esta dimensão de eternidade, e que precisamos deste pão. Nós precisamos da Eucaristia, Eucaristia que nos dá força, Eucaristia que nos alimenta espiritualmente, Eucaristia que faz nós nos tornarmos outros Cristos. Aí a característica singular do cristão, diferente das outras religiões, porque nós, pela nossa fé, pela nossa vida e sobretudo pelo fato de recebermos este alimento, nós nos tornamos outros Cristos. Vivemos nele e ele em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia não é um símbolo, é uma realidade, o próprio Cristo. A Eucaristia não é uma representação no sentido espiritual apenas. A Eucaristia é a presença real do Cristo em nós, que vem a nós para ver esta comum união, cada um de nós nele e ele em nós. E porque estamos nele e ele em nós, nós estamos unidos em comunhão também com a Igreja, com todos aqueles que recebem o mesmo Jesus Cristo. Portanto, esse tempo quaresmal é tempo de nós nos prepararmos para a nossa comunhão pascal, sim, claro, mas não a comunhão pascal como um evento, como um fato que vai acontecer no dia da Páscoa para nós, mas a comunhão como algo constante,
São Paulo vai nos dizer, e a igreja coloca isso na Páscoa como leitura: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, revistamo-nos da sinceridade e da verdade, deixando o velho fermento, porque nós agora somos ázimos. É o conselho que São Paulo dá na sua epístola aos Coríntios. Então, este Cristo imolado por nós na cruz, que se dá a nós em alimento, Ele que vem a nós, e nós nele, Ele em nós, nos leva a um compromisso de união com Ele, um compromisso de santificação. Fala-se muito hoje em revoluções do mundo, e realmente nós estamos vivendo épocas difíceis, muito complicadas na história humana. Estamos em tempos muito difíceis, em que o espírito das trevas vai dominando o mundo inteiro, e hoje de modo super organizado, com as diversas potências deste mundo, com suas características, que querem apenas uma coisa: a perda das almas. Nós vivemos hoje nessas preocupações tão grandes, nova ordem mundial, governo mundial, globalismo e tantas coisas que se falam e tem aí seus fundamentos, e nós sabemos disso claramente. Mas qual é o objetivo de tudo isso? A perda das almas. Então, qual é o antídoto para nós vencermos isto? É o cuidado com a nossa alma. Daí vem o terceiro ponto dessa nossa reflexão. Quando Jesus faz o milagre, o povo fica admirado, porque esperavam o Messias que viesse trazer um grande poder temporal. E eles então viram Jesus fazer aquele milagre, imagine, com 5 pãezinhos antes de comer todo aquele povo. Então o povo vai a ele para coroá-lo rei. Esse é o Messias, vamos coroá-lo rei. E ele foge. E o que é que ele nos ensina aí? Ele é rei, mas não era o rei daquele jeito que eles pensavam. Porque todo o reinado de Cristo não é um reinado que encontra a sua força, a sua origem e a sua finalidade neste mundo. É um reinado para a eternidade. É um reinado que nos leva a outra vida. Então nós nunca podemos perder isso de vista, porque o objeto da nossa esperança não é o mundo. Embora nós vivamos esse mundo, colocamos o amor de Deus nesse mundo, a sua presença nesse mundo, mas nós fomos criados para a eternidade. Nunca podemos perder a dimensão disso. O grande erro nosso é exatamente acharmos que a eternidade é aqui. Embora pela fé saibamos que é depois dessa vida, nós vivemos como se a eternidade fosse aqui, como se este momento fosse único e eterno na nossa vida. Aí está o problema. Alguns interpretam o reino de Deus como um reino temporal. Um reino temporal. Os próprios revolucionários que estão dentro da igreja hoje colocam o reino de Deus como um reino temporal. Vida eterna, vamos ver depois. E muitas vezes manipulam a religião e o próprio cristianismo e o próprio evangelho em função, e interpretam em função de um reino temporal, de um reino para este mundo. Não tem essa dimensão de eternidade. Por isso que é a grande tentação do homem querer um paraíso na terra. Grande tentação. Nós não vamos ter. Isso passou. Nós buscamos a vida eterna. Então temos que ter sempre esta visão do temporal, do passageiro, mas de um passageiro que nos abre a porta da eternidade. Não podemos nos esquecer disso. Daí a importância da nossa vida de oração, porque já vivemos a eternidade aí, da nossa vida de comunhão com Deus, dos sacramentos que nós recebemos,
A maior resposta que nós vamos dar aos problemas que nós vemos no mundo é sermos santos, que é um grande desafio. Lutar contra o pecado, praticar as virtudes, a cada dia procurar servir a nosso Senhor é nosso grande desafio. Então o mundo hoje precisa de reformadores, sim, mas quem são esses reformadores do mundo? São os santos, que lá no silêncio do seu claustro, no silêncio da sua casa, no seu trabalho do dia a dia, depois da projeção que podem fazer pela sua própria vida, vão transformando o mundo. Mais do que nunca, nós precisamos hoje de cristãos, de católicos que sejam comprometidos com o nosso Senhor, que vivam essa união com Ele, na sua casa, na sua família, na sociedade, procurando levar Jesus aos outros, trazer os outros para Jesus. Esse é o grande antídoto que nós vamos dar a essa grande revolução que está acontecendo no mundo hoje. Porque, em última análise, o que o demônio quer é levar todo mundo para o inferno. Então a gente tem que cuidar disso. Esse é o primeiro plano. Não adianta você sair fazendo revolução no mundo. Vou lutar por Cristo, lutar por Cristo. Então luta por Cristo e vai para o inferno porque você está vivendo em pecado. É meio falso isso, né? É falso. É meio uma religião de casca, né? Como diziam lá os italianos, o Espírito Santo, aprendi com eles: por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta. Tanto farisaísmo, tanta hipocrisia, e defendendo a igreja, claro, tenho que defender, mas e a minha vida? E eu espiritualmente? Sou capaz de julgar o mundo inteiro, e eu? Não me julgo a mim mesmo? Então eu tenho que ter esse cuidado, e esse terceiro ponto da nossa reflexão, quer dizer, Jesus não aceita ser coroado rei porque o reino de Cristo tem essa dimensão de eternidade. Não vamos nos enganar sobre isso. Então ficam essas 3 reflexões para vocês no dia de hoje, pedindo sempre a Nosso Senhor que nos dê a graça do verdadeiro arrependimento. Nós estamos no tempo da Quaresma, que é o tempo de conversão, e a conversão é obra da graça de Deus, requer um esforço nosso, como na parábola do filho pródigo, que ele vem ao Pai, mas é a graça de Deus que age. O Pai vem ao nosso encontro e nos dá esse abraço alegre da acolhida e do perdão. Por isso é muito importante todos os dias nós pedirmos a Deus: Senhor, convertei-me, dai-me uma verdadeira conversão. Porque a conversão, repito, é obra da graça. Dai-me uma verdadeira conversão. Não pensem que vão se converter só pela força própria. Claro que não. Lembre da parábola do filho pródigo. O Pai vem ao encontro, então eu tenho que pedir que Ele venha. Sobretudo, muita devoção ao Imaculado Coração de Maria, que nos promete ser refúgio nesses momentos pelos quais passamos. E peçamos uma verdadeira conversão para que a nossa alegria seja completa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.